Meus irmãos, graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Nós não sabemos que hora que talvez você possa estar vendo essa transmissão, se é de manhã, tarde ou à noite. Nós estaremos falando nesta oportunidade uma série de estudos sobre uma matéria chamada cura interior, uma matéria teológica. E dentro deste campo teológico nós vamos falar hoje vencendo a depressão à luz da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos o Salmo de número 32, do verso 1 ao verso de número 11, a palavra do Senhor ela diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas estás a ele, não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Haja vista que, partindo dentro de uma introdução, dentro desta matéria, nós devemos entender que a depressão ela é uma doença muito séria, que, por incrível que pareça, é uma doença que tem acometido pessoas de todas as idades, classes sociais e, como se não bastasse isso, religião, classes sociais e religiões. E nós vemos que a sua gravidade ela pode então levar pessoas até mesmo ao suicídio. Pessoas elas pensam entrar por este caminho, achando que pode assim solucionar toda a sua vida, toda a situação que talvez outrora esta pessoa ela esteja vivendo ou sofrendo. Então nós percebemos que esta questão acerca da depressão, ela se torna um transtorno emocional muito grande sobre a vida da pessoa, e devido, por exemplo, aos sintomas que estas pessoas, os doentes apresentam, acaba sendo tratado como tabu até em algumas igrejas. Então nós vemos dentro desta palavra, e nós vamos abordar este assunto à própria luz da palavra do Senhor, nosso Deus, a palavra do Senhor, com base em alguns textos bíblicos. Então, dentro desta matéria, a primeira coisa que nós precisamos observar e entender o que é a depressão. Então, nós vemos que de um ponto de vista clínico, depressão ou transtorno depressivo maior é um problema que tem diversas causas e que se apresenta com uma grande variedade de sintomas, de formas, e os mais comuns sintomas que são apresentados dentro de um campo da psicologia são um humor rebaixado, acompanhado de tristeza, angústia, uma sensação de vazio, uma redução de capacidade de se sentir alegria, de se sentir satisfação. A pessoa ela perde a vontade
de viver, a pessoa ela perde, ela acaba sendo levada a uma situação tão grande de isolamento que ela passa a se sentir dentro de uma prisão. E aí, dentro desta matéria, nós encontramos quais são as causas da depressão. E dentro de um tópico, dentro desta matéria, nós encontramos os fatores endogênios. E nós vemos que entre esses fatores endogênios de origem biofisiológica, destaca-se dentro do campo desta matéria da psicologia, acaba sendo os distúrbios hormonais, os distúrbios químicos, bem como também as alterações das células do cérebro devido também a doenças degenerativas que talvez a pessoa ela esteja sofrendo ou passando na sua vida. E nós vemos que nestes casos a depressão ela normalmente ela não tem qualquer relação com a história de vida da pessoa. Nós vemos que o depressivo ele não possui motivos vivenciais para estar triste ou para estar melancólico. Então você percebe que há uma alteração de fatores, ao mesmo dia ou à mesma hora que ele está triste, ele está melancólico, e isso acaba se tornando um distúrbio. Tem dia que ele está bem, tem dia que ele está mal, tem dia que ele está alegre, tem dia que ele está triste, tem dia que ele acorda alegre e de repente quando chega no final da tarde está triste, ou ao mesmo tempo que está alegre, está triste, e assim sucessivamente. Por quê? Porque acaba mexendo com o seu emocional, é um distúrbio que às vezes a pessoa ela acaba sofrendo, porque a depressão ela produz isso. E nós encontramos dentro desta matéria também um segundo ponto sobre as causas da depressão. Também ela pode ser por questões de fatores exogênios, né? Ou seja, a depressão causada por fatores exogênios é denominada depressão o quê? Depressão reativa. E normalmente é uma resposta ao quê? A um acontecimento traumático que às vezes a pessoa passou no passado, e isto às vezes tem trazido para o seu presente, ou às vezes no seu próprio presente a pessoa tem sofrido algum trauma, a perca de alguém, alguma decepção na sua caminhada, e a pessoa às vezes ela está se alimentando disso, ela está de uma forma trazendo isso para o seu cotidiano, se alimentando disso. E a depressão, ela simplesmente ela é causada por isso. Quando a pessoa ela fica se alimentando muitas vezes de um problema, a qual às vezes não tem como resolver, ou às vezes não tem como voltar para se resolver, e a pessoa às vezes não se conforma com aquela situação a qual ela vivenciou, ou a qual ela também está vivenciando. Então nós percebemos que dentro desses fatores exogênios, normalmente acaba se tornando uma resposta, como eu já disse, a um acontecimento traumático, a perca de alguma coisa, mas também ela pode ser relacionada à maneira como a pessoa reage a determinadas situações que vêm, por exemplo, querer trazer uma pressão emocional sobre a vida desta pessoa. E acaba dentro desta pressão emocional, acaba abrindo um espaço para dois fatores, né, que são os fatores externos do indivíduo e também os fatores internos. A pessoa dentro do fator interno, ela começa a se alimentar tanto, e isso acaba sendo exposto por um fator externo. Ela começa a transparecer cada vez mais a situação que ela está vivendo pelo âmbito da depressão. E entre estas causas, por incrível que pareça, estão a alimentação inadequada, a falta de exercícios, níveis elevados de estresses, percas traumáticas,
pessoas também que estão sofrendo ou que sofrem injustiça, que sofrem rejeição, e tudo isso são fatores a que uma pessoa ela acaba se tornando expostas, e isto abre-se o espaço para o caminho da depressão. Então nós vemos que a depressão ela vai agir em todo um sistema físico, nas 3 esferas dentro desse sistema físico, que é emocional, é físico e também espiritual. São os 3 fatores que a depressão ela acaba atingindo: um fator físico, um fator emocional e um fator também espiritual. Então nós encontramos dentro desta matéria de cura interior quais são os principais sintomas da depressão. E pelo âmbito da psicologia, são muitos e variados os sintomas que caracterizam um quadro depressivo, dentre os quais podemos destacar ansiedade, sentimento de culpa, vazio, tristeza, desesperança, pessimismo, apatia, baixa importância e inutilidade, pouca autoestima, perca de energia, e também acaba se tornando a perca de interesse pela vida e por atividades que antes eram apreciadas como prazerosas. A pessoa ela perde a vontade, simplesmente de viver. Ela perde a vontade dos prazeres, por incrível que pareça, acaba dentro deste âmbito perdendo a vontade pelo âmbito da sexualidade, a insônia acaba também sendo, ou demasiadamente, acaba trazendo sobre a vida da pessoa uma sonolência, ela perde o libido para a sua vida, ela não consegue ter relação sexual porque perde o interesse, perde a vontade concernente a isso. Acontece também a falta ou excesso de apetite, acompanhada também de perca ou de aumento de peso, fadiga, lentidão de movimentos, grande dificuldade de concentração, de memorização e também de desenvolver tarefas que talvez exijam um pouco mais de raciocínio. A pessoa ela entra pelo caminho da inquietude, da irritabilidade, da impaciência, do mau humor e pensamentos recorrentes de morte e de suicídio, como eu já disse. A pessoa que entra por este caminho, ou uma pessoa acometida pela depressão, dentro do nível da depressão profunda que a pessoa esteja vivendo ou passando, então nós percebemos que a pessoa ela perde o interesse de tudo. Ela perde principalmente o interesse o quê? De viver. Então nós observamos, dentro desta matéria, quais são os tipos de depressão e quais também são os grupos de riscos dentro deste âmbito da depressão que a pessoa ela esteja passando a vivendo. E nós vemos que os mais conhecidos tipos de depressão são a depressão maior é chamada depressão acrônica, ou também chamada de distimia, ou também a atípica, quando uma mulher ela às vezes entra por esta questão chamada depressão pós-parto, ou a sazonal durante a estação do ano, também entra pela questão da menstrual e a senil. Então nós, dentro desta matéria, nós vamos encontrar as faixas etárias
mais vulneráveis à depressão. Primeira faixa etária são os idosos. Especialmente os idosos, eles são alvos da depressão tanto por motivos hormonais e também por maior vulnerabilidade a questões de doenças físicas, mentais e também emocionais, como também devido à exclusão social que os leva a desenvolver sentimentos de menos-valia ou de inutilidade perante uma sociedade. Sobretudo, os que eram mais ativos e requisitados socialmente, agora são pessoas que estão por causa da sua idade avançada, elas entram por um caminho da inutilidade, por acharem que ela não tem mais valor, por acharem que ela não tem mais importância, que o tempo dela já se findou, já acabou. Então a pessoa ela entra em um profundo questões de desprezo, ela se torna desprezada, e às vezes esse desprezo não é um desprezo que talvez seja causado pela forma que as pessoas olhem para esse tipo de pessoa, mas pelo fato que elas começam a enxergar isso nelas mesmas, né? Antes eu tinha vigor para isso, hoje eu já não tenho vigor para isso. Então ele começa a se alimentar de um sentimento de inutilidade. Eu não sirvo mais para nada, eu não sirvo mais para fazer nada. E isto acaba sendo prejudicial pela vida das pessoas idosas, né? Um outro ponto também, dentro desta matéria, são também as crianças e os jovens. Por quê? Porque eles podem ter depressão devido a algum problema fisiológico, como predisposição genética ou disfunção hormonal, ou também emocional, como perdas, luto ou abusos, que às vezes a criança, o jovem, ele passa na sua faixa etária. E aí nós vemos dentro desta matéria que cobra-se uma responsabilidade cada vez mais dos pais. Por quê? Porque os pais precisam ter cuidado com os filhos e sempre estar atentos a qualquer mudança, né? A qualquer mudança brusca no humor e no comportamento de cada um deles. Precisam ser acompanhadas de perto cada vez mais. E nós vemos dentro desta matéria que em meio a tanta irritabilidade, tantas queixas, que às vezes a criança sofre, principalmente às vezes em relação a problemas físicos, que às vezes a criança ela tem alguma deficiência, e às vezes dentro da escola esteja sofrendo de bullying, de tantas e tantas coisas. Então nós percebemos que às vezes acontece essa questão de perca de apetite, agitação, ansiedade, ou também acaba se tornando um pânico excessivo, sem motivo, acaba também trazendo um baixo rendimento escolar, e a criança ela acaba, ou o jovem, entrando por um caminho de isolamento social repentino. E é isso que a depressão ela leva. O jovem, ela leva a criança, o homem, uma mulher, ela leva um isolamento social, e é um isolamento repentino. E dentro desta matéria, nós encontramos o porquê é tão difícil tratar algumas pessoas que são depressivas. Os principais motivos são a desinformação e também o preconceito contra quem assume estar depressivo. Porque isso pode acontecer até no meio evangélico. Embora devesse ocorrer ao contrário, visto que a igreja ela é um hospital, ela é um lugar de cura, é um lugar de restauração. Isso acontece porque muitos cristãos acreditam que todos os problemas mentais e emocionais são de ordem espiritual. E aí nós encontramos dentro desta questão, desta matéria chamada depressão, e nós vemos que a depressão ela não é também, ela não traz para si uma questão tão
tanto espiritual, mas é uma questão que é física, provocada pela própria pessoa. A pessoa acaba, pelo fato de se alimentar, por viver de tantas e tantas coisas, a pessoa ela acaba trazendo este mal para a sua vida, porque isso é uma enfermidade na alma. E eu costumo dizer sempre isso, que depressão só Deus cura, só Deus pode curar. Haja vista que esta pessoa que vos fala, que está falando sobre isso, já entrou por este caminho da depressão, já sofreu uma depressão muito profunda, mas na minha vida, Deus ele entrou com uma ação, ele curou, ele tirou isso da minha vida. Quantas vezes eu pensei até mesmo em me suicidar, tirar a minha vida por questões que eu estava vivendo na minha caminhada, mas o Senhor entrou com a sua graça, com a sua misericórdia sobre a minha vida e me livrou desta enfermidade que estava na minha alma. Então nós vemos que isto, pela pessoa estar com problemas mentais, emocionais, não são de ordem espiritual. Assim, imagino que uma pessoa depressiva, ela é uma pessoa que é fraca na fé, ou que está em pecado, ou pior, está possessa por algum espírito demoníaco. Então muitas pessoas, sem o entendimento, elas acabam trazendo isso, né? Que a pessoa depressiva, ela é uma pessoa fraca na fé, ou que aquela depressão que está sobre a vida dela é porque ela está em pecado, ou porque ela está possessa por algum espírito demoníaco, e nós vamos encontrar a realidade disso, e nós vemos que isso não tem nada a ver com a questão da depressão que às vezes o homem ou a mulher esteja pensando. Então, dentro deste resumo psicológico, nós vamos para a Bíblia Sagrada e nós vamos enxergar a depressão que à luz da Bíblia Sagrada. E nós vemos dentro da Bíblia que existe, sem dúvida, inúmeras, dentro da palavra, nós percebemos que existe também, sem dúvida, inúmeras doenças emocionais e enfermidades físicas, causadas o quê? Pecados também não confessados, como nós lemos no Salmo 32, do verso 1 ao verso 11, nós percebemos que o salmista, ele está primeiramente apresentando a Deus o que? Confessando também os seus pecados, o seu erro, as suas atitudes, e ele está clamando o quê? Ele está clamando por misericórdia, mas no Salmo 32, nós vemos que o salmista ele já está encontrando o perdão da parte de Deus. Então, dentro desta matéria, no entanto, nós precisamos também investigar cada caso, porque cada caso é um caso. Haja vista que tem enfermidades que chegam na vida da pessoa por pecados não confessados. A pessoa não procura se acertar, não procura Deus para se acertar, não procura entrar por este caminho, né? Então nós percebemos dentro da palavra e vemos que cada caso é um caso. Tem enfermidades que chegam por pecados não confessados, mas tem enfermidades que chegam na vida de um homem, na vida de uma mulher, e isso não quer dizer que ela está em pecado ou que ela está no erro. Então cada caso é um caso e precisa o quê? E precisa ser investigado, precisa ser averiguado para que não haja apontamentos desnecessários. E mesmo dentro deste pensamento bíblico, nós vemos que às vezes tem pessoas que elas são apontadas, elas são levadas ao extremo da vergonha, porque às vezes são interpretadas de uma maneira errônea. E não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, não é isso que a Palavra de Deus nos ensina. Cada caso é um caso, e precisa ser entendido de uma maneira simples, de uma maneira branda, de uma maneira compreensiva, de uma maneira de misericórdia, porque quem somos nós para querer apontar o erro do nosso próximo, né? Quem somos nós para querer julgar o nosso próximo, sendo que nós também somos pecadores, comedores de arroz e feijão, e que dependemos todos os dias da graça e da misericórdia de Deus manifestada sobre a nossa vida. Então, dentro deste caminho de averiguação,
É necessário que investigar cada caso que para averiguar a causa do problema e buscar o que? O tratamento mais adequado. Pois o que? Pois nem toda enfermidade mental ou emocional ela é causada por culpa ou também por espírito malignos. Então nós vemos que a origem de algumas doenças pode ser espiritual. Esse foi o caso da febre que também acometeu a sogra de Pedro, bem como da paralisia que obrigou a mulher a andar encurvada por 18 anos. Jesus expulsou o espírito que causava a enfermidade e ambas as mulheres o que foram curadas imediatamente, porque o caso delas era um caso espiritual e precisou ser tratado como espiritual. O mal que estava na vida daquela pessoa precisou ser retirado. Jesus expulsou o mal e a enfermidade que estava na vida daquela pessoa caiu por terra para a glória do nome do Senhor. Então nós entendemos dentro desta matéria que tem enfermidades que chegam na vida de uma pessoa por questões espirituais e tem enfermidades que chegam na vida de uma pessoa não por questões espirituais, ou por a depressão mesmo, ela pode chegar na vida da pessoa por questões de que a pessoa sofreu algum trauma, passou por alguma situação, por alguma perca, E haja vista que não quero também, de uma outra maneira, fugir disso, pode-se haver também uma certa influência maligna por detrás, querendo, às vezes, levar a pessoa a não encontrar a solução. O inimigo pode querer se aproveitar, eu vou usar a palavra mais correta. O inimigo pode querer se aproveitar da situação a qual a pessoa já está vivendo e querer colocar na vida dela que para ela não tem mais jeito, que para ela não tem mais solução, que para ela está acabado. E aí nós vemos para a Bíblia Sagrada e percebemos que toda causa que Jesus entra, Jesus não perde ela. Toda causa que Jesus ele entra, Jesus ele resolve a causa. E não vai ser diferente na tua vida, na tua casa, na tua família. Não sei qual é o problema, a dificuldade, ou que talvez o que esteja acontecendo, ou se você está passando por esta questão da depressão. Tenha certeza que se Jesus chegar, as coisas vão sair do lugar, as coisas vão acontecer, o nome do Senhor será glorificado. Nós vemos dentro desta matéria que a depressão ela tem cura. Ao analisarmos as causas e também os sintomas da depressão, nós vamos encontrar o que? Os sintomas da depressão de Elias e o processo terapêutico usado pelo Senhor para curar o quê? Para curar o seu servo. Nós vemos os sintomas da depressão de Elias e vemos que Elias ele foi um dos mais expressivos profetas do Antigo Testamento, a qual nós encontramos em 1 Reis, capítulo 17, e também 2 Reis, capítulo 1. E nós vemos que Deus o usou em um momento crítico de Israel, quando os profetas do Altíssimo estavam sendo perseguidos e mortos. Em 1 Reis 18, nós vemos o quê? Vemos o embate de Elias com os profetas de Baal, com os profetas de Azero do Monte Carmelo, que simplesmente o que? Culminou na morte destes pelas mãos o quê? Pelas mãos de Elias. E isso que enfureceu quem? A rainha Jezabel, a qual a Bíblia Sagrada nos mostra que esta mulher, ela tomou o que? Ela jurou fazer o mesmo com quem? Com Elias. E aí, olha para você ver que interessante. Um profeta que desafiou. O profeta que orou ao Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ele traz a resposta sobre o momento ali onde eles estavam no embate entre Elias contra os profetas de Baal, os profetas de Azero do Monte Carmelo. E a Bíblia vai dizer que Jezabel ela se levanta contra Elias, dizendo que da mesma forma que ele agiu contra os seus profetas, ela agiria também contra Elias.
E aí nós encontramos em Elias uma situação bem interessante. O quê? A Bíblia vai dizer que este homem, Elias, temeroso, ele fugiu para o deserto, lamentou-se por sua sorte e pediu a Deus para o quê? Para lhe tirar o quê? A sua vida. E a prova que nós temos disso é a prova que nós vamos encontrar em 1 Reis, no seu capítulo de número 19, o verso de número 4. E a Bíblia vai dizer assim, ó: e ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zinco, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha a situação que Elias se encontra. Ele está vendo uma ação de Deus. Ele acabou de ver uma ação de Deus. Deus mais uma vez provou que era com Elias. E agora este homem temeroso pelas afrontas e ameaças de Jezabel, ele vai o quê? Ele vai fugir, ele vai se esconder. E por incrível que pareça, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos pelo mesmo caminho de Elias. Nós entramos por este mesmo caminho. E nós estamos vendo as maravilhas, o operar, a ação de Deus, e corremos o risco de nos escondermos, de fugirmos, né? Temerosos ou com medo de uma situação. Porque a depressão, ela produz isso. Ela faz com que a gente negligencie a ação de Deus sobre a nossa vida. Ela faz com que nós não enxerguemos o que Deus fez, o que Deus tem operado, o que Deus ainda pode fazer. Ela negligencia isso nas nossas vidas e nós entramos pelo mesmo caminho pelo caminho de Elias. Elias, ele estava em um quadro depressivo e nós vemos que Elias, ele se isolou-se socialmente, deixou-se levar pelo desânimo e a falta de perspectiva, desejou desistir de tudo, prostou-se e dormiu fora de hora. E aí nós encontramos dentro desta palavra o que teria levado Elias à depressão. Aí nós vamos na história e nós vemos que Israel estava numa situação crítica por causa da idolatria dos israelitas. Havia seca, havia fome, havia miséria. Os israelitas, eles cocheavam em dois pensamentos, ou se eles serviam a Deus, ou se eles iam servir a Baal. E nós temos esta referência em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. E estes homens estavam sendo levados pela influência de Jezabel a adorar Baal. O que causou a indignação a Elias, que não viu mudança significativa nos israelitas, mesmo após a vitória no Carmelo. Então nós vemos que dentro desta situação, Elias, ele não vê mudança perante as maravilhas que Deus havia operado por intermédio deste homem, por intermédio deste profeta. E aí, como se não bastasse isto, Elias, ele começa a sofrer as ameaças de mortes feitas por Jezabel sobre a sua vida. Aí nós vamos para a palavra e nós vamos encontrar dentro da palavra as formas de tratamento de Deus para curar a depressão de Elias. Deus, ele vai usar o tratamento bioquímico, ou seja, Elias, ele adoeceu porque era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e temos esta referência em Tiago, capítulo 5, verso 17, porque também tudo sucede igualmente a todos. E nós vemos que o Senhor restaurou o seu servo, enviando um anjo para confortá-lo, que a Bíblia vai dizer que tocou o profeta Elias e vai dizer para ele: Elias, levanta-te e come. E a Bíblia vai dizer que Elias então levantou-se, deparou-se com um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Por quê? Porque Deus veio para tratar a situação de Elias. Deus veio para tratar o problema de Elias.
Nós encontramos dentro deste propósito, dentro desta forma de tratamento, nós encontramos que o propósito divino do tratamento bioquímico, Elias, porque Deus, ele vai alimentar o profeta. Deus, ele vai trazer o alimento ao profeta. Então nós vemos que, porque a perda de apetite, ela é um dos sintomas da depressão, Elias, ele comeu o pão, Elias, ele bebeu a água, e a Bíblia vai dizer que Elias, após comer o pão e beber a água, a Bíblia vai dizer que ele volta a dormir um sono que um sono terapêutico. Por quê? Porque ele está sendo cuidado pelo Todo-Poderoso. Deus está cuidando dele. Nós vemos que o seu primeiro sono, ele foi um sono que depressivo. O sono de quem deseja fugir do mundo. O sono de quem deseja fugir dos desafios da vida. Mas nós vemos que o segundo sono, que foi o sono a qual Deus preparou para Elias, foi um sono tranquilo, foi um sono reparador. Por quê? Porque Elias estava exausto e ele precisava descansar. E esse descanso só Deus poderia oferecer para Elias naquele momento que Elias estava vivendo. Haja vista que, trazendo para um sentido físico, este princípio do descanso é algo que nós precisamos adotar na nossa vida. Por quê? Porque isso faz parte de um cuidado. Como eu já disse, a depressão ela atinge os três estágios na vida de um homem, que é o emocional, que é o físico e é o quê? E é o espiritual, né? E Deus, ele trata em cada um deles. Haja vista que o físico, ele parte de nós precisamos tomar este cuidado, de nos cuidar, de nos alimentarmos bem, né? De não deixarmos ser levados para isso. Deus, dentro desta matéria, Deus, ele vai trazer o quê? O tratamento emocional também para Elias. Nós vemos que após algum tempo, o anjo tornou segunda vez e o tocou dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. 1 Reis, capítulo 19, e o verso de número 7. E nós vemos que novamente Elias, ele é alimentado pelo anjo e também recebe palavras encorajadoras, não palavras de apontamento, não palavras de acusação, não palavras do passado, querendo trazer o passado pelo presente, mas ele recebe palavras de encorajamento, assinalando que apesar da crise, não era o fim para ele. Como também Deus estava querendo dizer para ele que a história dele não estava terminando ali, que ele teria uma longa história ainda para frente. O caminho de Elias seria um caminho cumprindo. Por quê? Porque havia muita coisa para fazer. Eu não sei aonde esta live vai chegar, aonde esta matéria desta lição vai chegar, mas você tem que entender que não é o fim. As coisas não vão terminar desta forma, as coisas não vão ficar desse jeito. Deus, ele tem uma forma específica de trabalhar e ele vai trabalhar na tua vida, vai trabalhar na tua causa, porque não é o fim para você. Talvez você pense em tantas e tantas besteiras, mas a palavra de Deus para você ainda tem muita lenha ainda para você queimar na tua vida, no teu trajeto, na tua caminhada. Dentro desta matéria nós encontramos não só o tratamento emocional, mas também nós encontramos o propósito divino do tratamento emocional em Elias. Em vez de censurar Elias por seu desânimo, a Bíblia vai dizer que Deus o encoraja, dando-lhe perspectiva para o futuro. Deus procura levantar a autoestima do seu servo e estimula o quê? A continuar lutando pela vida. Em outras palavras, o Senhor diz: a sua vida não acabou. Você verá o resultado do seu trabalho. Vou fazer milagres, vou restaurar a sua vida. É isso que Deus está dizendo para mim, é isso que Deus está dizendo para você. Nós vemos também o tratamento psicológico. E nós vemos que o profeta, ele se levantou e caminhou durante 40 dias e 40 noites pelo deserto, até encontrar o quê? Uma caverna onde passou a noite.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis capítulo 19, verso 9. Ao perceber que o profeta continuava triste, olha só o que a depressão ela faz. O profeta acaba de ver Deus se alimentando dele, cuidando dele, dando um descanso para ele. E mesmo assim, mostrando para ele que não era o fim, que não era o caminho, mas que ele tinha muita coisa ainda para fazer. Mas ele se levanta e ele vai o quê? Para a caverna. E Deus deixa o profeta sozinho? Deus não deixa. Deus vai atrás do profeta dentro da caverna. Porque Deus vai no limite do profeta. Deus vai no limite da situação que o profeta estava vivendo. Então, ao perceber que o profeta ele continuava triste e tentava isolar-se mais ainda no lugar escuro, Deus ele faz o quê? Deus ele não envia um anjo. Agora Deus não vai enviar um anjo. Deus ele vai falar diretamente com o profeta. Que fazes aqui, Elias? Então você precisa entender, em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer para Elias é: por que você ainda está triste, Elias? Por que você está perturbado? Por que você está depressivo? Esta era a pergunta, talvez, de Deus para Elias. Por que você está triste? Por que você está perturbado? Por que você está depressivo? Deus estava mudando totalmente o foco de Elias. Deus estava dizendo para Elias: Elias, não olha para isso, olha para mim. Não olha para o que você viveu, olha para mim. Não olha para o que você está vivendo, olha para mim. Não olhe para as ameaças que você está sofrendo, olhe para mim. Não olhe para as perseguições, olhe para mim. Deus está dizendo para Elias: enquanto você estiver olhando para mim, você vai ter resultado. Enquanto você olhar para mim, você não vai temer essa situação. Deus estava dizendo para Elias: eu estou com você, Elias. E Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: eu estou contigo. E se eu estou contigo, não há o que temer, porque eu vou contigo até o fim. Então nós encontramos dentro desta palavra, e nós encontramos um segundo ponto dentro do propósito divino do tratamento psicológico que em Elias. Porque esses questionamentos do Senhor faziam parte do tratamento psicoterapêutico, pois a cura começa quando verbalizamos os nossos sentimentos e falam daquilo que está nos incomodando, perturbando e deprimido. E nós vemos que Elias extravasou os seus sentimentos em 1 Reis capítulo 19, verso 10. O profeta havia perdido a sua perspectiva de quem é Deus. Por isso era necessário que ele saísse da caverna. Deus ele vai lá dentro da caverna e traz Elias para fora, porque a depressão fez com que Elias perdesse a perspectiva de quem era Deus. E Deus precisou trazê-lo para fora para mostrar para ele a grandiosidade do Deus que Elias servia. Né? Ao olharmos um outro ponto dentro desta matéria, nós encontramos a importância da fala no processo terapêutico. Então, neste tópico, nós vamos falar sobre a livre expressão dos pensamentos e também o que? Dos sentimentos pela oração. Por quê? Porque um dos meios terapêuticos mais eficientes para expressarmos o que pensamos e sentimos, sem medo de sermos censurados ou mal interpretados, é o quê? É a oração. Porque orar nada mais é do que falar, é conversar com Deus, contando a Ele tudo o que está em nosso coração. Em meio à aflição, eu e você precisamos abrir o nosso coração para o Senhor e clamar o quê? Por misericórdia. E clamando por misericórdia, nós temos que ter a certeza de que Deus ele vai o quê? De que Deus vai se manifestar sobre a nossa vida. A prova disso é o Salmo 116. O Salmo 116 ele vai dizer assim, ó. O Salmo 116,
Do verso 1 ao verso 5 diz: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ao olharmos um outro ponto, nós vemos a organização mental. A oração, ela faz parte o quê? Do arsenal de Deus para o cristão. Nós encontramos uma base disso em Efésios capítulo 6, 10 ao verso 18, que fala sobre o revestimento da armadura. Sabe por que Deus disponibilizou esta arma, segundo Efésios, no seu capítulo 6? Porque, por incrível que pareça, nesses últimos dias da igreja na face da terra, Satanás, ele tem atacado o quê? Com mais voracidade ainda, mais a mente de milhares de pessoas, tornando as pessoas ansiosas, tornando as pessoas nervosas, tornando as pessoas medrosas, tornando as pessoas tristes, tornando as pessoas também depressíveis, porque às vezes há uma influência do inimigo por detrás, aproveitando já um momento difícil que a pessoa esteja passando ou sofrendo. Ele simplesmente faz isso para o quê? Desestabilizar o emocional e a parte psicológica da pessoa. Mas nós encontramos a Bíblia Sagrada e entendemos que nós temos a mente de Cristo. Nós possuímos a mente de Cristo. Então nós entendemos que quando nós entramos por este foco, nós temos a certeza que nós podemos vencer qualquer obstáculo ou situação que venha para tentar trazer desestabilização sobre a nossa vida. Nós finalizamos esta matéria falando sobre esta questão da depressão à luz da Bíblia, e nós vamos encontrar o encorajamento no processo de cura da depressão. E este encorajamento é um encorajamento que Deus trouxe a Elias. E Deus não trouxe só a Elias, mas Deus trouxe também a outros homens. Nós vamos para a Bíblia Sagrada e vemos que Deus animou Abraão com as promessas e revelações. Nós vemos que por meio de revelações e palavras, de incentivos da palavra de Deus, Abraão ele pôde guardar no cumprimento das promessas sem desanimar. Deus ele simplesmente prometeu que a descendência de Abraão seria como o pó da terra, lá em Gênesis capítulo 13, verso 16, como também seria como as estrelas do céu, lá em Gênesis capítulo 15, verso 5. E nós vemos que após os 400 anos no Egito, os israelitas sairiam de lá com o quê? Com grandes riquezas. Gênesis capítulo 15, verso 13 ao verso 16, tem essa referência. E também todas as famílias da terra seriam benditas em Cristo. Gênesis capítulo 2, verso 3. Promessas feitas para Abraão. Deus anima Abraão para este grande propósito. Nós vemos também um outro homem, Josué, ele foi encorajado também a substituir Moisés. Imagina para você ver o peso da responsabilidade sobre os ombros, que estava dos ombros de Josué, porque ele acaba assumindo o posto após a morte de Moisés, o grande líder de israelita. E nós vemos que Josué ele foi comissionado por Deus o que? A conduzir o povo de Israel aonde? A Canaã. Por isso o Senhor o incentivou por 3 vezes dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Josué capítulo 1, verso 6, 1 e 7 e 1 e 9. Deus vem falar com Josué por 3 vezes dizendo: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. O que Deus está dizendo para Josué: esforça-te e cumpra o teu chamado. E cumpra o propósito estabelecido por Deus sobre a vida de Josué. Nós encontramos um outro nome na Bíblia, nós vemos que Paulo ele foi encorajado a suportar o espinho na carne. Nós vemos em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao verso 28, Paulo ele vai contar resumidamente as aflições que teve
de enfrentar o quê? Para testemunhar seu amor por Cristo. Nós vemos que para alguns bastaria simplesmente experimentar um décimo do que este apóstolo passou para desistir da vida cristã, entregar-se à angústia, entregar-se ao desânimo, entregar-se à depressão. E nós vemos que o segredo dele está totalmente em suas declarações. Na onde? Em Filipenses, no seu capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Olha o que ele vai dizer em Filipenses, no seu capítulo de número 3. Olha para você ver a referência que nós encontramos na vida de uma pessoa que simplesmente toma a responsabilidade de acreditar nos desígnios de Deus. Quando nós lemos Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha só o pensamento de Paulo. E aqui está o segredo. O segredo é se manter focado na palavra, focado nos ensinamentos. Paulo aqui ele está simplesmente dizendo: eu esqueço de tudo que ficou para trás. Eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova vida. E eu sei que o Senhor, Ele é comigo e está na nossa vida. E está comigo. E pelo fato de estar comigo, eu tenho a certeza que eu vou superar qualquer situação. E nós finalizamos esta matéria com um outro ponto muito interessante. Somos encorajados a encorajar. Nós somos encorajados a encorajar. Aconteceu isso com Abraão, com Josué, aconteceu com Paulo, aconteceu com Davi, aconteceu com vários homens dentro da Bíblia Sagrada. Pessoas que foram encorajadas a encorajar. Nós percebemos que temos de animar outras pessoas. Precisamos falar das maravilhosas promessas que há na palavra de Deus. Temos que trazer para a nossa vida que Deus ele é fiel e poderoso para cumpri-las em nossas vidas. E além disso, devemos pedir graça para prosseguir no caminho que Deus reservou a cada um de nós. Aí nós vamos para Jeremias, capítulo de número 30. Jeremias, no seu capítulo de número 30, e nós vamos encontrar o verso de número 12 de Jeremias no seu capítulo 30, que vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal, e a tua chaga é dolorosa. Verso 13. Não há quem defenda a tua causa, para que possa ser curado. Não tens remédio, nem emprasto. Verso de número 17. Porque restaurarei a tua saúde, e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitar, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Verso 18, assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apidar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Verso de número 22. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Esta é a garantia de Deus para as nossas vidas. Eu concluo esta palavra
nesta noite dizendo: trilhe o caminho da cura, pois Deus está falando não só ao meu coração, mas ao seu coração. Mesmo que você esteja sofrendo de depressão, talvez esteja sendo... mesmo que você esteja sofrendo de depressão, talvez esteja sendo também preparado para ajudar alguém próximo que padeça deste problema. Afinal, a alegria, o encorajamento, o aconselhamento e a boa companhia muito contribui no processo de tratamento de um coração deprimido. Tenha certeza que Deus, assim como cuidou de Elias, assim como Deus cuidou de Abraão, de Josué, de Paulo, de Davi, de Isaac, de Jacó, de Eliseu, de Moisés, de tantos homens da Bíblia. Tenha certeza que Deus está cuidando de mim e está cuidando de você. Não é o fim para você, não é o fim. Deus tem muita coisa ainda preparada para as nossas vidas. A palavra eu encerro nesta noite é aquilo que Miqueias 2:10 diz: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Você pode até entrar dentro da caverna, mas tenha certeza que Deus vai dentro da caverna te trazer para fora, simplesmente para provar para você que ali não é o teu descanso. Ainda tem muita coisa que precisa ser feita. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique com esta palavra em nome de Jesus.